E olha só, agora chegou o momento do nosso bate-papo sobre corrida. E não pense que é simples. Resolveu correr, coloca lá os tênis, ou melhor, o tênis, né? E já sai correndo aí pela Beira-Rio, aqui na cidade de Itajaí, ou pela orla de Balneário Camboriú. Você precisa ter cuidados, e cuidados bem importantes com a sua saúde, para evitar lesões, como o Caleb Moreno falou antes ali no balanço geral, né? Que ele começou a correr e teve problemas. E a nossa conversa agora é com Guilherme Schneider. Tudo bem, Guilherme? Você é profissional de educação física, é isso? Isso mesmo, Flávia. Qual o primeiro passo? Acordei hoje querendo correr. Qual o primeiro passo? Legal. Bom, primeira coisa, a gente tem que ver se os nossos exames de saúde, se eles estão todos ok. O médico tem que dar o aval, tem que dizer que está tudo certo para a gente poder começar. Feito isso, a gente vai precisar pensar nos equipamentos que a gente vai precisar. A corrida ela é muito simples, né? A gente não precisa de muita coisa. A gente precisa pensar num tênis, um tênis tem que ser de qualidade, né? Porque ele vai afetar muito o nosso desempenho. Se o tênis não for adequado para o nosso pé, né, para o nosso tipo de pisada, pode ser que a gente acabe lesionando alguma outra região do corpo. Isso então é bem importante. Antes da gente começar o nosso bate-papo, deixa eu apresentar o Marcelo, né? O Marcelo já apareceu ali no vídeo, eu não apresentei o Marcelo para vocês de casa. Ele está um pouco tímido, mas ele veio para ajudar a gente a demonstrar a questão da pisada. Mas o Marcelo é atleta há quanto tempo e que nível você já está, Marcelo? Então, eu já corro já faz alguns anos, uns 6 anos mais ou menos. Comecei categoria de 5 km e agora já estou correndo os 10. Obrigada pela sua participação hoje aqui para contar experiências, né? Que é bem importante. E a experiência, ela acaba motivando o pessoal de casa, né, Guilherme? Com certeza, a gente só consegue tirar a pessoa lá do sofá quando a gente consegue mostrar para ela que isso faz bem, isso é uma coisa que é muito boa para as outras coisas da vida também. E essa questão da pisada, do tênis que você está me contando, como que a gente pode analisar? Porque às vezes você vai numa loja que não é muito de confiança, você acredita no vendedor, não acredita, tem onde pesquisar. Que orientação a gente pode dar para o pessoal de casa? Bom, uma dica interessante para a gente entender a nossa pisada nós podemos pegar o nosso tênis, o que a gente usa normalmente para fazer algum tipo de exercício e olhar a sola. A gente vai ver um dos lados da sola que ele é mais desgastado. Isso quer dizer que aquele lado ali é o que a gente pisa mais forte no chão, aquele ali é o que a gente utiliza mais. Sabendo disso, sabendo que lado é mais dominante... A gente consegue demonstrar isso? Ele está com tênis novinho, nem gastou o tênis ainda, comprou o tênis para participar do Ver Mais. Não dá para a gente analisar no dele, tem que pegar um tênis mais antiguinho para saber. Exatamente, mas ele é super fácil de fazer, porque a gente consegue ver bem claro. Né? A gente tem que saber essa informação para quando a gente chegar na loja, a gente saber exatamente que pisada é a nossa e qual tênis a gente vai comprar. Se a gente comprar um tênis de uma pisada inversa à nossa, a gente vai reforçar aquela estrutura errada que a gente tem e isso pode nos trazer lesões bem sérias. E tem diferença se você vai utilizar o tênis para correr na rua ou na esteira? Olha, na verdade, corrida é corrida. Na verdade, a gente pode utilizar os mesmos tênis, sem problema nenhum. Claro que vai desgastar muito mais quando a gente correr na rua, né? Então a gente precisa ter uma troca desse tênis de forma mais frequente, né? E para quem decidiu hoje, quero começar a correr, né? Porque a gente lembra assim da questão da saúde, de perder aquele quilinho extra, é quando começa a esquentar. Não começou o verão ainda, mas já está calor, então a gente começa já a colocar um shortinho. Ah, meu Deus, preciso correr. E a corrida, ela acaba sendo um pouco mais fácil do que a academia em si, né? Muita gente não curte muito essa questão da musculação e vê na corrida uma fonte de inspiração. Que dica a gente pode dar? Legal. A corrida, quando a gente está começando, a gente precisa começar do fácil para o difícil. Então, sempre a gente vai começar caminhando, tranquilo, vai começar menos dias na semana, vai fazer 2, 3 vezes por semana. E a partir daí, a gente começa a correr cada vez mais rápido, começa a aumentar um pouquinho nosso tempo, a nossa intensidade. Isso que o Guilherme está falando é bem importante, você estabelecer uma meta que você consiga cumprir. Porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça que você vai à academia, né, ou vai correr todos os dias da semana, mas a gente não consegue. Se você colocar ali, vou começar e vou correr 2 dias, e você conseguir cumprir aquilo no final da semana, te dá uma motivação para a semana seguinte, não é mesmo? Claro, exatamente. São os pequenos desafios que a gente cria, eles têm que ser possíveis da gente fazer, eles não podem ser extremamente intensos para o nosso corpo, porque a gente precisa repeti-los. A consistência ela é a chave, né? Ela é tudo. Então, se for 2 vezes por semana, que a gente consiga fazer elas sempre ali firmes, né? E o público está participando agora, vamos ver.
Comecei a correr em janeiro, há 2 meses não sentia dores nas pernas, mas de um tempo para cá ando sentindo fortes dores na lateral da perna, próximo à panturrilha e dores na lombar. É o Rodrigo. Essa questão de dores na lombar pode ser a postura também, né, Guilherme? Sim, com certeza. A corrida, apesar dela ser muito simples da gente poder praticar, ela requer alguns ajustes. Tanto a inclinação do nosso corpo... A gente consegue demonstrar? Claro, a gente pode... Vamos levantar, gente? Vamos levantar que daí a gente consegue demonstrar. Eu acho que fica melhor para o pessoal de casa entender. A gente pode... Pode passar para o outro ladinho aqui, Guilherme, para você. Você fica. Claro. Não pode. A nossa corrida, ela tem que ser... a gente tem que pensar sempre desde a passada, em como que a gente pisa esse pé no chão, até como o nosso restante do corpo se distribui. O pé, nós temos sempre que avançar para o chão, sempre pensando... Primeiro, em tocar o solo com a parte anterior do pé, né? Então, a gente vai pisar com a parte da frente. Claro, não pode ser justamente a pontinha, mas tem que ser a parte anterior. Então, a gente tem que procurar não pisar com o calcanhar. Tem que lembrar de tudo isso na hora de correr. Claro, porque se a gente começar com a passada errada, todo esse esforço se distribui para o restante do corpo e a gente vai gerar dor em joelho, em quadril, na lombar. Fora isso, o nosso tronco ele também tem que se inclinar um pouquinho. Muita gente corre reto, o corpo ele fica estático aqui e as pernas se movimentam. Isso acaba gerando muita tensão nessa região, então o corpo tem que levemente projetar para frente. De ladinho para a gente mostrar melhor para o pessoal de casa. Isso. A posição, claro, quanto mais rápido você corre, mais você vai precisar se inclinar. Mas começou a correr, o corpo já tem que levemente flexionar e a perna ela tem que trabalhar de forma bastante ampla. Então, a passada ela vai entrar mais abaixo do corpo aqui, como o Marcelo está fazendo, e a perna vai flexionar bastante lá atrás. Então, ela vai raspar o chão e ela vai ir bem lá para trás. O movimento, então, vai ser sempre com o corpo completo. Ataca com a parte da frente do pé, movimenta sempre... Exatamente, joelho sobe, calcanhar vai lá atrás. Nota que o corpo dele, como ele é acostumado, já se inclinou para frente, então é um movimento completo do corpo. Marcelo, né? Desde o começo você já tinha essa orientação ou você começou errado e depois foi consertando no decorrer do caminho? Na verdade, eu também sou professor, né? Então eu já tinha uma orientação postural um pouco melhor. Então eu só fui adaptando ao movimento que eu não estava tão acostumado. Tem uma pergunta do público de casa para a gente agora. Quais os cuidados uma pessoa acima do peso deve ter para iniciar a corrida? A pergunta da Vanessa, uma pergunta bem importante. Quanto mais peso a gente tem, mais peso vai voltar para a gente a cada passada. Né? Como a gente tem que dar saltos, o solo vai nos devolver nessa mesma intensidade. Quem está acima do peso, a dica é começar mais tranquilamente, porque a pessoa já tem mais intensidade, né, na hora de fazer o exercício. Então, para aquela pessoa que está super leve, está correndo super rápido, para ela tem uma intensidade tranquila, para quem está em sobrepeso já está carregando mais carga. É como se uma pessoa mais leve tivesse com uma anilha na mão correndo, né? Então, essa pessoa com sobrepeso tem que começar mais tranquilamente. É uma opção, às vezes, interessante para quem tem sobrepeso e quer começar, correr talvez na areia da praia, que ela amortece melhor o impacto, né? Começa mais... a impressão que eu tinha que a areia da praia era mais complicado, não é não? Ela é mais difícil, né? Se a gente pegar areia fofinha. A gente pegar uma areia um pouco mais firme, né? Aquela gente, a areia mais firme, então nada de areia fofinha, senão vai ter que chamar o SAMU no final da corrida. A areia fofa, a panturrilha vai trabalhar bastante, então deixa para depois. Tem mais pergunta do público de casa. Comecei a caminhar, mas acho que meu tênis não é ideal. Qual o indicado? A Rosane. A gente falou disso no começo aqui, mas repete para a Rosane qual que é o tipo de tênis indicado. Legal. A gente tem que pensar sempre no tênis que seja específico para a corrida. Então, eles são mais leves que os tênis normais, né, que a gente compra para outros fins. E esse tênis ele tem que ter a passada correta. Você tem que ver se a sua passada é supinada, pronada, se ela é uma passada neutra. O que é passada supinada? É como se essas diferenças dos pés, eles são basicamente assim. Tem gente que pisa com o pé um pouco mais para fora, né? Tem gente que ataca o chão dessa forma. Tem gente que é o contrário, que é mais para dentro. E tem também quem já tem uma estabilidade boa que vai pisar exatamente como tem que ser. Conforme o tempo de treino for passando, a gente vai adequando melhor essa passada. Mas a gente sempre tem uma leve inclinação para um lado ou para o outro, né? Tem corrida do bem nesse final de semana, então antes da gente encerrar nossa participação, vamos falar também dessa questão de correr em equipe, né? Que também te dá uma motivação. Claro, claro. É um clima todo diferente quando a gente está na corrida, né? Vão ser
1.100 pessoas, todo mundo junto, todo mundo com os mesmos objetivos. Então, assim, por mais que tu não vá conseguir dar toda aquela intensidade, mas como tem a galera junto, eles te puxam e é um clima super legal. A Corrida do Bem não dá mais para fazer inscrições, mas o pessoal que quiser ir acompanhar e assistir, correr paralelo, dá? Claro, sem sombra de dúvida. Então, conta para o pessoal onde vai ser, como que vai ser, o horário, quando. Legal. A nossa corrida, ela vai ser no domingo, vai ser às 8 horas na pista de atletismo. Né? Ela fica ali atrás da Câmara, né? Na rua Heitor Liberato, isso, certo? Uhum. Na Contorno Sul? Na Contorno Sul, isso mesmo. Estavam soprando aqui no meu ouvido, Contorno Sul, Contorno Sul é mais fácil, né, de lembrar. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui no Ver Mais, foi muito bacana, bem esclarecedor esse assunto, né? Pra gente não sair por aí correndo e acabar se lesionando, e aí você começa correndo empolgado e de repente se machucou e vai ter que parar. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada, Marcelo. Espero que vocês voltem mais vezes pra gente falar de saúde aqui no Ver Mais, tá bom? Certo.